Alguma vez você já quis ter um bracelete inteligente, daqueles que podia controlar robôs, carrinhos e outras coisas? Eu não sei se temos a mesma idade, mas é bem provável que você já tenha visto alguns heróis, ou mesmo em alguma série, o personagem usando alguns tipos de braceletes. Algumas vezes tinha até superpoderes. Tipo, sei lá, por exemplo, Power Rangers ou mesmo Ben 10. Pois é, e a gente achava tão legal e tão divertido tudo isso, não é verdade? Mas sabe qual é a parte boa? Hoje a garotada não precisa mais ficar só imaginando como a gente fazia. Agora eles podem ter acesso a kits como esse, que a gente vai conhecer juntos aqui no vídeo. E sinceramente é muito legal poder ver eles criando coisas legais, seja em casa ou na sala de aula. Coisa que a maioria de nós, infelizmente, não teve essa oportunidade. Por isso que eu resolvi trazer aqui e te apresentar esse kit que é simples, fácil de conseguir, fácil de usar, e explicar um pouco de como ele funciona. O Smart Coding Kit ele é fabricado pela Electrix. E a grande vantagem desse kit é que ele consegue pegar os poderosos recursos da Microbit e jogar eles para o teu pulso. Se bem que alguns alunos também já usaram ele como tornozeleira, e a gente teve até um projeto onde ele foi usado como coleira de um gato de estimação. Mas aí já é outra história. E eu acho que ainda vai ficar mais fácil de você entender quando eu puder mostrar para você dois projetos bem interessantes feitos com ele. Um deles vai ser um lançador de dados montado com peças Lego, e no outro projeto nós vamos controlar um carrinho através de controle remoto. Então tudo isso e um pouco mais a gente vai ver a partir de agora. Vem comigo! O Smart Coding ele vem nessas pequenas caixinhas e que depois de montado elas podem ser usadas para guardar ele. Então, na caixa, como a gente pode ver, a gente tem aqui a pulseira, vem um cabo USB do tipo micro, que é o mesmo que a gente usa para programar as placas Microbit. Vem também a placa base, né, que é onde a gente vai colocar as baterias e prender a Microbit com os parafusos. E vem também uma pequena chavezinha para a gente fazer a montagem. Vou abrir aqui para ficar mais fácil. E a gente pode ver então aqui a qualidade do material, uma placa branca muito bem acabada, um tom fosco, com esses detalhes aqui em dourado. E eu vou explicar um pouco mais sobre ela quando a gente fizer a montagem daqui a pouco, também carregar nossos primeiros projetos. E uma coisa que provavelmente vai te deixar bem tranquilo é como começar a criar teus primeiros projetos com o Smart Coding. Ele tem uma página exclusiva com 15 projetos prontos, fáceis de seguir, e que vão te ajudar a desbravar e também te inspirar sobre tudo que é possível fazer com este kit. Inclusive, dando alguns spoilers, um desses projetos ensina você a como criar personagens e cenários na tela do seu computador e como controlar eles através aqui do Smart Coding. E um outro projeto muito legal é uma novidade que foi lançada há pouco mais de um ano, em que a gente usa a aprendizagem de máquina, sim, inteligência artificial, para criar um projeto muito legal usando também o Smart Coding. E sabe o que é mais legal? Mesmo que você esteja começando com Microbit e saiba quase nada de programação, vai ser muito fácil seguir o tutorial e ver o projeto funcionando. Mas agora chega um pouquinho mais. Desses dois projetos que eu citei, teria interesse de ver algum deles como tutorial aqui no canal? Gostaria de ver o de Scratch ou o que usa inteligência artificial? Comenta aqui embaixo qual deles você gostaria e eu posso tentar agilizar um tutorial para a gente postar aqui. Para ficar ainda mais fácil de compreender, esse mini computador aqui é o que os nossos alunos usam para criar seus próprios brinquedos e projetos. E é com ela, com a Microbit, que nós conseguimos ajudar eles a aprender habilidades de programação e eletrônica. Nós criamos códigos e gravamos nessa placa. A parte legal é que esses códigos eles podem ser construídos em blocos de encaixar, como um quebra-cabeça, ou mesmo em linguagem de texto, como o Python e até mesmo JavaScript. E é assim então que nós vamos dar vida a qualquer projeto que a gente consiga imaginar. Mas quando a gente veste uma armadura então na nossa placa, que no caso aqui é a Smart Coding, aí a brincadeira fica muito melhor. Essa placa ela vai ser responsável por dar energia para que a Microbit consiga ficar ligada e ajuda também para que a gente consiga manusear a Microbit de maneira mais segura e consiga transportar ela para onde a gente quiser. A fonte de alimentação são duas pilhas desse tipo aqui, as famosas CR2032, que a gente consegue comprar em qualquer loja de material de construção e até mesmo em papelarias. É muito importante quando a gente for colocar as baterias aqui na nossa placa que a gente cuide a polaridade, que é esse sinal de positivo aqui em cima,
ele deve ficar para o mesmo lado dessa parte marcada aqui no metal do suporte. Essa aqui então é a posição que as nossas baterias vão ficar depois de montadas, e para colocar elas nos suportes precisa fazer um pouco de força. Claro que a gente não quer também que elas saiam com facilidade, então faz sentido que seja um pouco difícil de colocar elas aqui. E para tirar, a gente pega algum material um pouco rígido, tipo uma caneta, começa a apertar para cá, até que a gente consiga então puxar desse outro lado. Tanto a Microbit como o kit Smart Coding, você pode comprar eles separadamente. Mas sabe de uma coisa legal? Como embaixador oficial da marca Elecfrix aqui no Brasil e em língua portuguesa, eu também consegui umas vantagens muito legais aqui para o canal. A primeira delas é um suporte pós e pré-venda, porque como eu tenho contato com esses materiais, eu posso tirar diversas dúvidas sobre onde cada um deles pode ser melhor aproveitado para você fazer um melhor investimento. E o segundo, não menos importante, é um cupom vitalício de 15% para qualquer compra feita na loja oficial e que você pode usar quantas vezes você quiser. Inclusive, depois desse vídeo, eu te convido a dar uma visitada lá na loja oficial. Tanto o código de cupom como o link da loja eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no comentário destacado. E eu acredito que você vai gostar, não vai te custar nada dar uma conferida em todos os materiais e recursos para Microbit que eles produzem. Dado o recado, vamos ver juntos então os dois projetos que eu comentei? Então, vem comigo! Baterias no lugar, a gente já pode testar. Olha só, tá funcionando, ligamos aqui tudo certo. E agora a gente pode continuar a montagem, que você vai ver que é bem fácil. Mas antes, alguns detalhes que são bastante importantes. Primeiro, como você vê, ele tem uma chave liga e desliga. A gente também tem um pequeno alto-falante aqui, ó, incorporado na placa, e ele está ligado, quando a gente for fazer a programação, no pino P0, que vai parafusado aqui, neste local de parafuso. Para a gente desativar esse alto-falante, basta a gente mover essa chavezinha. Não sei se dá para ver muito bem, mas tem um alto-falante com um X e um com as ondinhas desenhadas. O com X é a posição onde a gente desativa o contato. Curiosamente, também muito importante, esse kit aqui ele é compatível com as versões da 2 para baixo. Então a 2 para cima não vai funcionar muito bem, ele programa, faz tudo o que tem que ser feito, só que a chave liga e desliga, ela acaba não funcionando, então o dispositivo fica sempre ligado. Outra coisa é que a versão 2 já tem o pequeno alto-falante, então não faz sentido a gente ter essa peça aqui na placa separadamente. Dito esses detalhes, é muito fácil da gente terminar aqui e concluir a montagem. A posição correta da gente colocar a nossa pulseira, que ela é feita aqui de uma lona encerada, a gente começa colocando ela nessa posição aqui, os parafusos para baixo, colocamos aqui, passamos até mais ou menos perto da fivela, a gente coloca de volta aqui e o acabamento final a gente faz com essa fivelinha pequena que sobrou. E aqui a gente consegue ter uma noção do distanciamento que fica, né? Ó, a gente ajusta aqui mais um pouquinho. E a última coisa então é fixar então a nossa Microbit na placa através desses parafusinhos M3 aqui. Vou fazer isso aqui rapidamente. Na minha experiência, só um pouquinho de força aqui nos parafusos, ó, eles travam, já fica bem firme e eles não soltam com facilidade. Aqui, ó, funcionando, tudo certinho. E agora é só a gente brincar e partir para os nossos projetos. Primeiro projeto, então, é o nosso lançador de dados. É feito aqui com essas peças Lego. Então, ele tem esse motor servo, que aciona aqui a trava, o gatilho para soltar o dardo. E tem esse motor CC, vermelho aqui, que a gente controla o ângulo, então, de disparo. Com mais detalhes aqui, é uma placa de expansão também da Elecfrix. E quem vai controlar tudo isso é essa placa de expansão. E o código já está aqui carregado nessa segunda Microbit. Ele vai ficar aqui nessa posição. E a gente então vai disparar naquela direção lá, onde também está o nosso segundo projeto. Já troquei aqui o código de controle, que agora nós vamos controlar o nosso pequeno carrinho Cutibot. Esse carrinho aqui é muito legal. Eu já coloquei o código específico para controlar ele com a nossa pulseira. Inclusive desses dois kits eu tenho vídeos bem legais aqui no canal mostrando eles em detalhes, caso você queira conhecer mais, né? Mas agora a gente vai ver o Cutibot, que é o nome desse robozinho aqui, sendo controlado. Então, vamos ver como é que estão minhas habilidades, né?
aqui com Smart Coding. Isso. Para frente, para trás, para direita, para esquerda. Eu preciso fazer alguns ajustes nesse projeto, porque uma coisa que eu estou notando é que as rodas não estão se movendo na mesma velocidade. Isso está impedindo bastante que ele ande por muito tempo em linha reta, mas isso é programação. A ideia aqui era a gente ver, então, os nossos sistemas funcionando, e a gente conseguiu isso com esses dois projetos. Agora chegou a sua vez de me dizer o que você achou desse kit tão simples e que permite fazer uns projetos tão legais. Me conta aqui nos comentários o que você gostou ou quais seriam as tuas ideias para a gente poder conversar. Mas da minha parte, deixando aqui a minha opinião agora, sempre que eu usei esse tipo de recurso, a garotada, além de aprender muito, se divertiu bastante. E eu vi o quanto recursos simples como esses são muito poderosos para a gente introduzir e praticar computação em sala de aula. E se você quiser conhecer mais kits muito legais da Elecflix, eu deixei uma playlist aqui do lado com vários reviews de outros produtos que eu já fiz aqui no canal. E se você ainda não conhece a Microbit, eu deixei um vídeo especial aqui do lado para você conhecer o quanto essa plaquinha ela é poderosa e o que ela é capaz de fazer. Então, clique em algum deles aqui para a gente continuar aprendendo juntos. E eu te vejo então no próximo vídeo. Até mais!